E aí, amigos do Batalha, tudo certo com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje é o nosso penúltimo vídeo da primeira temporada do Batalha de Livros. E a semifinal de hoje é entre os livros Crepúsculo e o Código da Vinci. Vamos ver quem ganha essa batalha? Roda a vinheta. E para começar então, eu vou sortear a primeira categoria, certo? Certo? E a primeira categoria de hoje É uma frase. uma frase. Agora. Começando a categoria Uma Frase, então, para vocês, eu vou ler um trecho do livro Crepúsculo, que diz assim, a Bella falando. Nunca pensei muito em como morreria, embora nos últimos meses tivesse motivo suficiente para isso. Mas, mesmo que tivesse pensado, não teria imaginado que seria assim. Sem dúvida, era uma boa forma de morrer no lugar de outra pessoa, de alguém que eu amava, nobre até. Isso deveria contar para alguma coisa. Esse é um trecho do livro Crepúsculo. E a sua frase? Bom, então a frase do Código da Vinci, né, a frase que a gente selecionou é: os homens fazem muito mais para evitar o que temem do que para obter o que desejam. Certo? Essa é a frase do Código da Vinci. Ok. Certo? E o seu voto vai para? Meu voto vai para Crepúsculo, né, porque eu acho que é muito nobre essa escolha de morrer por alguém que você ama. Então, por isso meu voto vai para ele. Certo. E o seu voto vai para quem? O meu voto vai para o Código da Vinci, porque a frase que o Robert Langdon diz, ela é muito verdadeira. As pessoas, elas fazem muito mais para evitar aquilo que elas temem do que para conseguir aquilo que elas desejam, entendeu? Então essa é uma frase muito verdadeira. Então meu voto vai para o Código da Vinci, certo? Certo. Então, com um voto para cada livro, o primeiro ponto de hoje vai para os dois livros, certo? E eu vou sortear a segunda categoria de hoje. Vamos sortear. E a segunda categoria de hoje é romance. Para vocês agora. Bom, e falando então do romance de Crepúsculo, né, nós temos aqui a Isabella Swan, a Bella, e o Edward Cullen, que são os protagonistas da história, né? Esse romance ele começa de uma forma meio, não proibida, mas ele é perigoso, de certa forma, né? Sim. Mas a Bella, ela corre um pouco atrás do Edward e no começo da história ele meio que foge disso, porque ele tem, não uma repulsa, mas ele foge um pouco dela por causa do cheiro dela com sangue, né? O sangue dela é muito doce, né? Exatamente. E o instinto dele de vampiro é mais acaba, forte que ele, né? Então ele com medo de machucá-la, ele acaba fugindo exatamente. Mas chega um determinado momento que ele fala pra ela que ele não tem mais forças pra ficar longe dela. Ela fala que então ele não precisa ficar, né? E então aí começa todo esse romance da história e ele tem um lado muito protetor com ela. Ele protege, acho que até demais, de certa forma. E sei lá, ele acaba salvando ela no final da história, né? Mas é isso, não tem muito o que falar também. Mas tem um romance, mas é uma coisa que ele tá no início, né? Que a gente até comentou no outro vídeo. Tá no início do romance, isso vai se estender ainda. Eles estão se conhecendo, né? Eles estão se conhecendo. Então é aquele namoro de princípio, de começo de algumas semanas, de meses ainda. isso mesmo. Certo. E o romance no Código da Vinci, no meio de tantos enigmas, perseguições policiais, descobertas e tudo mais, o romance acaba ficando em segundo plano. Existe um leve clima de romance entre o Robert Langdon e a Sophie Neveu, né, que é a policial, que ajuda a investigar o caso junto com ele. Mas em vários momentos o Robert ainda tem alguns flashbacks, algumas lembranças de um caso antigo que ele teve, que é o caso que se passa no Anjos e Demônios, né? Então ele está naquele momento de transição, ele está tentando esquecer alguém e acaba conhecendo uma outra pessoa, e aí tem toda aquela confusão, e a polícia atacar, enigmas pra lá, então o romance acaba ficando em segundo plano no Código da Vinci. Certo? Certo. E assim o seu voto vai para? Meu voto vai para Crepúsculo, porque né, o romance aqui ele ainda está em primeiro plano, né? E porque eu acho muito bonito a história deles aqui, a forma como um trata o outro. Por isso. Certo. Seu voto. O meu voto vai para Crepúsculo também,
porque é um livro de romance, né? Mas mesmo assim eu acho muito bonito o amor que a Bella tem pelo Edward, aceitando ele do jeito que ele mesmo sendo diferente, né? Sendo um vampiro, né? Seria uma figura de um assassino, sanguinário e tudo mais, mas mesmo assim ela enfrenta todos os medos dela, todos os temores pra ficar com ele. Então meu voto vai para Crepúsculo. Certo. Então sim. Com 2 votos para o Crepúsculo, o segundo ponto de hoje vai para Crepúsculo. Certo. E a terceira categoria? Vamos sortear a sortear. terceira categoria. Terceira categoria. Sorteia. Peraí, gente, que essa notinha não tá... Vai! Aí, Opa! 3 horas depois. A terceira categoria de hoje é Personagem principal. personagem principal, para vocês agora. Falando dos personagens principais agora, eu vou falar do Robert Langdon, que é o personagem do Código da Vinci. Ele nasceu no dia 22 de junho de 64, em New Hampshire, nos Estados Unidos. E ele se formou em Harvard como professor e dá aula como professor de simbologia religiosa, né? Ele estuda as influências dos símbolos através na sociedade, o que elas representam, as transformações que os símbolos representam na sociedade através dos séculos e tudo mais. Ele é um cara muito inteligente, um cara que manja muito de tudo, né? Mas mesmo assim ele é uma pessoa bem sociável até, né? Ele consegue se comunicar muito bem com os outros. E esse é o personagem. O nome do Robert Langdon foi uma homenagem que o autor, o Dan Brown, ele deu para um professor também de uma universidade lá de Esher, que ajudou ele lá no primeiro livro, quando ele tratava dos ambigramas. Ambigramas são palavras que você consegue lê-las, são palavras que são escritas de uma forma que vocês conseguem lê-la tanto na forma original, tanto se você virar de ponta cabeça, também você consegue ler. Isso é um ambigrama. E aí teve esse professor que ajudou o Dan Brown a fazer esses ambigramas para o primeiro livro, e ele tinha o sobrenome de Langdon. E aí ele falou que em homenagem ao personagem principal dele ia ter o mesmo sobrenome. E segundo Dan Brown, o Robert Langdon nada mais é do que um alter ego dele. É quem ele gostaria de ser, na verdade, né? Tanto que a data de nascimento tanto do autor como do personagem principal é a mesma. Então esse é o personagem principal, esse é o Robert Langdon. E a sua personagem principal? Bom, e falando então da personagem principal de Crepúsculo, né? Nós temos Isabella Swan. O nome completo dela é Isabella Marie Swan. Ela nasceu dia 13 de setembro de 1987. Ela nasceu em Forks. Ela é filha do Charlie, que é o chefe da polícia, né? Do local. E da Renée. Eles moram em Forks, mas aí acabam que os pais se separam e ela vai pra Phoenix com a mãe. Ela vai pra Arizona com a mãe. E na história ela já tá com 17 anos, quando começa a história. Só que ela vai de Phoenix pra Forks porque ela vai morar com o pai, porque a Renée, que é a mãe dela, vai mudar. Ela viaja com o Phil, né, que é o novo namorado dela. Aquele jogador de beisebol, né? Isso. Ele tem que fazer várias turnês e ela acaba seguindo, e a Bella não quer fazer. Ela não quer porque, como ela estuda, né, então tem que ficar uma vida mais tranquila, né? Mudando de escola sempre. Então ela prefere ir pra Forks com o pai, porque lá tem um lugar de estabilidade, né? Isso. Tem uma moradia ali que ela não vai ficar pulando de galho em galho. Isso. Né? E lá ela acaba conhecendo os amigos dela, né? Que reencontra um amigo antigo, né? Reencontrou o Jacob, que já é um amigo de infância, embora a memória não é uma coisa assim, ela não lembra tanto dele, né? Porque ela era muito pequena. E ela conhece também o Edward Cullen, que é onde... A família Cullen, né? A família Cullen inteira, que é onde desenrola toda a história. Né? Exatamente. Então, essa é a personagem principal. Ela é uma menina meio desajeitada também, né? Meio tímida, reservada, né? Isso, ela tem 2 pés esquerdos, ela é completamente sem coordenação motora nenhuma. Isso ela mesma descreve no livro, tá? Então é isso aí, essa é a Bella. E quando ela volta também, ela tem uma certa dificuldade, né, de relacionamento com o pai dela, né? Porque o pai dela também não é uma certa dificuldade de relacionamento, é que assim, cada um fica no seu canto. Ele não fala muito, ela não fala muito, então é como se fossem 2 estranhos dentro da mesma casa. Ou tipo, ela tá em casa, mas é como se o pai dela não tivesse, certo? É isso. E o seu voto vai pra quem? O meu voto vai pro Robert Langdon, por toda
sabedoria, toda a inteligência que o personagem tem para desvendar os mistérios e tudo que eu aprendi com ele. Certo. E o seu voto vai para? O meu voto também vai para o personagem principal de Código da Vinci, porque acho que todos esses mistérios e tudo que ele enfrenta aí no decorrer da história é muito mais legal. Entendi. Certo? Então, com 2 votos para o Robert Langdon, o terceiro ponto de hoje vai para o Código da Vinci, ok? Vamos sortear a quarta categoria? Certo. Sorteia lá, Murilo. Quarta categoria de hoje E a quarta categoria de hoje é é capa. capa. Legal, para vocês agora. Bom, falando então da capa dos livros, né? Eu vou falar da capa de Crepúsculo, que é essa aqui, a primeira capa do livro. Bom, essa capa, tem a mão aqui, tem a maçã. Gente, a maçã todo mundo conhece como o fruto proibido, né? E é bem isso que essa maçã representa na capa desse livro. Sim. Tá? Aquela coisa do amor proibido entre eles. E tem aqui também essa parte branca, é uma coisa da pureza, e o vermelho da maçã representa o pecado. Todos os livros da série têm essa mesma capa, São as mesmas essas cores, mesmas né? cores na capa, né? Que representam isso então. Mas não tem só essa capa, tá? Tem essa capa que vocês estão vendo agora, que é a capa que foi feita para o filme. Então tem os personagens com a capa com os atores do filme aí, certo? Que é normal, né? Quando um livro vira filme, a editora acaba lançando uma outra capa com um pôster do filme, né? Exatamente. Mas a capa original A que é tá essa em batalha é essa. isso aí. E a capa do seu livro? A capa do Código da Vinci é essa daqui, onde nós temos o olhar da Mona Lisa. A Mona Lisa, como vocês sabem, é uma das pinturas mais enigmáticas da história da história da arte, justamente pelo olhar dela. O olhar e também o sorriso, né? Que a gente não sabe se a Mona Lisa está sorrindo, se ela está séria, mas o olhar é para o que ela está olhando. Ela está olhando para o Leonardo da Vinci, para o pintor, está olhando para alguma outra coisa, não existe registro disso. Então é uma das pinturas mais enigmáticas que existe. E aqui nós temos uma outra obra de arte do Leonardo da Vinci, que é o Homem Vitruviano, que é a forma que o curador do Museu do Louvre é encontrado. Ele fica nessa posição quando ele é encontrado logo assim que ele é morto, né? E o vermelho, todo o vermelho que tem na capa, quanto na contracapa, é todo o sangue derramado pelo o curador do Museu do Louvre. Então essa é a capa do Código da Vinci, certo? E seu voto vai para? Meu voto vai para Crepúsculo, porque eu gosto dessa capa, essa capa sempre me chamou a atenção de toda a saga, essa é a capa que eu acho mais legal, certo? Até porque tem todo esse negocinho das cores, essa brincadeira que ela fez com a capa, certo? E o seu voto? O meu voto vai para o Código da Vinci também. Eu gosto muito dessa capa, o olhar da Mona Lisa, que é realmente muito enigmático. Dá até a sensação que ela está olhando para você na hora que você pega o livro, né? E aí fica toda aquela coisa, né? Qual é o Código da Vinci, né? O que o Leonardo da Vinci tem a ver com essa história? Então, meu voto vai para a capa do Código da Vinci. Certo. Tá bom? Então, com um voto para cada, o quarto ponto de hoje vai para os 2 livros. Vamos então para a quinta categoria. Vamos sortear a quinta categoria de hoje, que será... A quinta categoria de hoje é... autora no caso também. Falando agora para vocês dos autores, então, eu vou falar do Dan Brown, que nasceu no dia 22 de junho de 64 em Esher, como o próprio Robert Langdon também nasceu na mesma data. Ele sempre trabalhou como escritor. O primeiro livro dele foi publicado em 1998, que foi o Fortaleza Digital. Mas o livro não fez tanto sucesso assim no começo, quando foi lançado. E aí logo depois, no ano de 2000, ele lançou o Anjos e Demônios, que é a primeira aventura do Robert Langdon. E aí já fez aquele auê todo, já começou a se destacar no mercado. E aí logo depois disso ele lançou Ponto de Impacto, que é uma outra aventura que não tem o Robert Langdon, é uma aventura isolada com outros personagens. Mas o grande boom dele, onde ele se tornou um fenômeno mundial, conhecido, né, no mundo inteiro, foi com o Código da Vinci, no ano de 2003. E aí, né, todo mundo já conhece, ele fez todo aquele sucesso, o livro virou filme, depois veio também o filme do Anjos e Demônios, ele ganhou vários prêmios e tudo mais. E aí nessa época ele conseguiu um feito que até então era inédito, ele conseguiu os 4 livros dele, que é o Fortaleza Digital,
o Anjos e Demônios, o Ponto de Impacto e o Código da Vinci, os 4 livros na lista dos 10 melhores do New York Times, que é um jornal de referência quando se fala na categoria dos livros lá nos Estados Unidos. Então não tinham conseguido fazer isso e ele conseguiu. E aí passaram-se alguns anos, ele ficou um tempo sem escrever, até que em 2009 ele lançou O Símbolo Perdido, que é mais uma aventura do Robert Langdon, que envolve a maçonaria. E agora, no começo do ano, ele lançou o mais novo livro dele recente, que é Inferno, que também é mais uma aventura do Robert Langdon. Então, o total aí ele tem 6 livros publicados, 4 deles com o Robert Langdon e 2 deles são histórias separadas. E ele também conseguiu entrar para o Hall da Fama, vamos dizer assim, que o Código da Vinci está entre os 100 livros mais vendidos na história da humanidade. É isso que, se existe a humanidade, ele está entre os mais vendidos, certo? Certo. E a sua autora? Bom, falando então da Stephenie Meyer, né? Ela nasceu dia 24 de dezembro de 1973, em Connecticut. Uhum. Ela é formada na Universidade Brigham Young. Ela se formou em literatura inglesa em 1995, certo? E os livros que ela tem a saga Crepúsculo, né? Os 4 livros, Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer. Aí tem um livro paralelo da história de Crepúsculo, que é a Breve Segunda Vida de Britannia, que é a história de uma personagem do Eclipse, né? Então, mas não conta a história dos personagens da saga mesmo. É um complemento, né? Isso. E depois ela lançou a Hospedeira, em 2009 ela lançou a Hospedeira, que fez um sucesso. E também virou filme, né? Talvez exista uma continuação, a gente está esperando. E já fez parte do Batalha. Já fez parte do Batalha também, a Hospedeira. E ela tem um conto dela publicado também, né? Os Contos Infernais. Isso. Infernais? É Infernais, se não me engano. É Contos Infernais, que ela faz um conto de terror num dia de formatura, né? Exatamente. Que ela manja bastante disso. Então, essa é a Stephenie Meyer, certo? Ela não tem muita coisa pra falar mais do que isso. E o seu ponto? Seu voto? Meu voto vai para o Dan Brown. Ele merece, porque ele colocou todos os livros dele ao mesmo tempo na lista do New York Times. Naquela época que tinha os 4, né? Então, pro cara fazer isso é porque o cara realmente é muito bom. É porque os livros também são sensacionais. Certo? E o seu voto? O meu voto vai para o Dan Brown. Justamente por isso, o cara ele é muito inteligente, ele pesquisa mesmo, ele vai a fundo nos assuntos, tem uma criatividade sensacional. Quem leu os livros dele sabe que tem momentos que você fica com o queixo caído, de coisas que você não esperar que vai acontecer. E não sei, ele tem uma receita que você não consegue parar de ler, impressionante. Eu acho incrível isso. E o cara manja mesmo. Realmente muito bom. Então meu voto vai para o Dan Brown. Certo? Certo. Então, com 2 votos, a quinta categoria de hoje, o ponto da quinta categoria de hoje vai para o Código da Vinci. Certo? Então, o placar final ficou... E o vencedor dessa semana é... o Código da Vinci. Então, o Código da Vinci vai para a grande final. E lá ele vai encontrar um outro livro, um outro best-seller chamado A Menina que Roubava Livros. Então, ou seja, pedreira. Se preparem, se segurem. Vai ser tenso isso aqui. Muito tenso. Tô até com medo, viu? Do que vai acontecer aqui. Pois é. Então, o Código da Vinci e A Menina que Roubava Livros estão na final da primeira temporada do Batalha de Livros. Certo, pessoal? Mas, como a gente sempre diz, não deixem de ler Crepúsculo. Aqui. Né? A saga vampiresca da Stephenie Meyer. É muito legal, é muito bom. Temos aí os 4 livros da série. Tem os filmes para quem gosta dos filmes. E não aconselho muito não, prefiro que antes de vocês irem assistir os filmes, ler o primeiro livro, porque... Né? Mas infelizmente ele está saindo do Batalha, mas não deixem de lê-lo, tá ok? Então é isso. Código da Vinci e... A Menina que Roubava Livros. Repetindo mais uma vez. Se segurem nas suas cadeiras, porque o bicho vai pegar, tá ok? Então, nós temos o nosso sorteio está acontecendo. Está acontecendo não, né? Vai acontecer o sorteio, a promoção está acontecendo, na verdade. Então, se você está participando, vai lá no vídeo anterior, tem todas as regras da promoção, responde a pergunta que está lá,
para você estar validando a sua participação e concorrendo ao kit, que é o pôster da Cidade dos Ossos, o livro do Milagre do Nicholas Sparks e o nosso marca-página. Tá ok, pessoal? Seus recadinhos finais? Bom, então nós estamos aí em todas as redes sociais agora, né? Exatamente. Nós temos o Facebook, o Twitter, o Tumblr, o Instagram e tem o nosso canal agora, desde o começo, né? Que você pode se inscrever aqui embaixo, se você ainda não se inscreveu. Se inscrevendo, você fica atualizado nos vídeos que saem todas as semanas. Se você gostou do nosso vídeo, dá um gostei também. E críticas e sugestões, estamos aqui para ouvi-los e fazer um canal cada vez mais legal, mais divertido para vocês. Aguardem aí bastante novidades a caminho, tá ok? Um abraço para vocês, esse foi o nosso vídeo da semana e nos vemos na próxima quarta-feira com a esperada final do Batalha de Livros.